Vamos lá, então. Então, boa noite a todos. Obrigada, doutora Luciana Zambuja, por aceitar o convite aqui da Comunidade Neurodivergente do Menino Deus, com apoio da Psicopedagogia. A doutora Luciana, que é neuropsicóloga aqui em Porto Alegre, e que vai falar com a gente sobre os marcos do desenvolvimento infantil e a importância da avaliação neuropsicológica, né? Doutora Luciana, a palavra é tua. Seja Tá bem, bem-vinda. obrigada, boa noite. Queria agradecer o convite, sempre é um prazer falar sobre essa temática tão importante, né, para todo mundo. Então, vou passar uns slides, vai ser bem rápida a minha fala por slides, é mais assim para que eu vou disponibilizar esses slides, porque como quando a gente fala desses conteúdos, não tem como gravar, não tem, é bom para a gente ter uma referência, um material. Então, eu sou a Luciana Sharman Zambuja, sou psicóloga, sempre perguntam embora eu trabalhe há muito tempo, há 20 anos com neuropsicologia, desde que eu me formei, eu trabalho com isso, as pessoas ficam, agora está se falando mais do que é um neuropsicólogo, uma avaliação neuropsicológica, de quem é, qual é o profissional quem faz. Então, a maioria dos profissionais, para não dizer todos, neuropsicólogos que podem aplicar todos os testes, aqueles de inteligência, aqueles todos são psicólogos de formação, têm a graduação em psicologia. Atualmente até é mais fácil o caminho, a neuropsicologia, hoje em dia a gente consegue ser neuropsicólogo, fazendo uma especialização depois da faculdade, na própria área da neuropsicologia, na psicologia mesmo, uma especialização que leva 2 anos, mas o meu caminho, como eu me formei há muito, não foi esse, foi um pouco mais difícil. Então, eu tive que fazer especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo dentro da medicina para conseguir, então, chegar à neuropsicologia. Então, a neurociências, que na minha época, faz bastante tempo, mais de 20 anos, não existia essa especialidade pelo conselho. Então, hoje em dia, sim. Então, até quem for assistir, que é um acadêmico que pretende ser neuropsicólogo, hoje em dia tem especializações para essa área na psicologia mesmo. Então, o que que faz o neuropsicólogo e o que que é a neuropsicologia? Sempre tenta se correlacionar comportamento, as funções cognitivas com as funções cerebrais. Uma coisa bem legal que se vê, que tem aqui nesse slide, essa flecha com via de mão dupla, que antigamente a gente achava que a constituição do meu cérebro ia fazer com que eu tivesse determinado comportamento ou cognição. Hoje em dia as coisas mudaram. A partir de muitos estudos, que eu vou falar um pouco sobre neuroplasticidade depois, a gente entende que quanto mais estímulo tiver os ambientes, quanto mais o nosso comportamento, uh, for, comportamentos bons, forem estimulados, também vai mudar a arquitetura do cérebro. Então, o nosso cérebro é totalmente maleável, em especial na primeira infância. Então, por isso a importância desse tema de hoje, que são os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, a neuropsicologia, ela tem uma ampla gama de aplicações, ela pode ser em todas as faixas etárias, em vários contextos. A gente começa a falar aqui da primeira infância, né? Quando a gente fala também, isso é uma dúvida que as pessoas têm, mas a partir de qual idade pode-se fazer uma avaliação neuropsicológica? E a resposta é que desde bebê a gente já consegue fazer. Claro que o bebê não vai responder a muitas coisas, mas aí a avaliação vai ser por meio de observação dessa criança pequena, pelo relato dos pais, e também a gente entendendo quais são os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, isso é bem importante quando a gente fala, se tem profissional ouvindo, quando a gente aprende muito, em especial na neuropsicologia, o que que é errado. A gente aprende muito de psicopatologia. Só que para a gente entender nesse contexto se a criança tem um desenvolvimento normal ou não, se ele tem atraso ou não, a gente tem que entender o que que é o esperado para a idade. Que às vezes falta isso, falta material dizendo o que que é certo para determinada idade. E isso é muito fácil a gente ter acesso, tem cartilhas do SUS disponíveis na internet, a própria caderneta da criança tem uma parte que fala sobre os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor.
Então, como eu falei aqui, a avaliação neuropsicológica, desde bebê, a gente já consegue fazer nessa criança. Por quê? Porque quanto mais cedo forem identificados os atrasos, for feito um diagnóstico, se é o caso, né, melhor vão ser, melhor vai ser o prognóstico. Assim sendo, porque a gente vai conseguir estimular da melhor maneira possível e o mais rápido possível. Então, a avaliação neuropsicológica não é somente para ali, vai fazer um exame, vai fazer um laudo, que no laudo tem um diagnóstico, não é para rótulo, bem pelo contrário, mas sim para entender quais são as dificuldades dessa criança, se é que ela tem dificuldades, e aí estimular de uma forma mais personalizada. Por que isso? Por que que é importante a avaliação neuropsicológica? Até quem está me assistindo, talvez já tenha tido alguma aula comigo, ou tenha ouvido alguma fala minha, eu sempre trago esse slide, que eu acho que ele é bem ilustrativo do que eu faço. O comportamento da criança, sempre essa parte, esse gelo em cima da água, né? E pode ser por uma série de coisas. E embaixo tem todo esse gelo que podem ser, que a gente vai descobrir o que que é a partir. Opa, deixa eu só desligar aqui isso aqui. A partir da avaliação neuropsicológica. Por exemplo, uma criança com suspeita de TEA porque tem atraso de fala. Será que ela só tem atraso de fala ou outras coisas do desenvolvimento, até mesmo outros aspectos da linguagem, como, por exemplo, a linguagem compreensiva, a forma com que ela compreende está adequada ou não para a idade? Isso a gente vai conseguir entender melhor a partir da avaliação neuropsicológica. Quando a gente fala de avaliação neuropsicológica, de desenvolvimento infantil, essa é bem importante essa figura, que embora seja pouco, não bastante defasada, que termina aqui em 2012, não tem uma mais atual, mas os números ainda são menores. O que que mostra? Que teve uma redução expressiva nas últimas décadas da mortalidade infantil. Uma redução de 77,7% em 22 anos. Isso é bastante, né? E o que que isso tem a ver com o que vou falar? Por quê? Porque antigamente, quando a gente fala de criança prematura, e a prematuridade tem uma série de coisas envolvidas, até o risco para o desenvolvimento de muitos transtornos, que a prematuridade extrema é abaixo de 30 semanas, a gente vê esse bebezinho aqui que tem 24 semanas, 450 gramas e sobreviveu. Mas não é porque ele sobreviveu que ele não vai ter, ele não vai ter nenhuma demanda. Então, a gente tem, nós da área da saúde, e não somente médica e outras áreas, né? É importante que a gente tenha subsídios para conseguir acolher essa criança, porque de nada vai. Vai adiantar os esforços para manter essa criança viva e até o esforço da própria criança se não tiver um estímulo precoce, né? Se fala muito de reabilitação, nesse caso não é reabilitação, mas sim habilitação, porque ele não perdeu nada, mas também não desenvolveu algumas coisas. Então é como se fosse um processo de reabilitação e tem que fazer nessa criança para que ele consiga adquirir, né? Estimular da melhor maneira possível para que ele consiga se equiparar às crianças da sua idade em termos de desenvolvimento. Claro que não é o objetivo dessa aula, isso e dessa fala, e eu levaria muito tempo, mas sempre quando a gente fala quem tem filhos prematuros ou pacientes prematuros tem que cuidar que até os 2 anos de idade a gente tem que corrigir a idade dessa criança para comparar ela. Por exemplo, essa criança tem 24 semanas, nasceu de 24 semanas, então ela tem 16 semanas, 4 meses de diferença de uma semana de uma criança a termo. Quando a gente fala isso, 4 meses, quando uma criança tem 5, 10, 15 anos, não faz a menor diferença. Mas quando é uma criança que tem 1 ano de idade, faz. Porque a gente está comparando uma criança de 1 ano de idade com esta que tem 8 meses. Esses 4 meses tem muita coisa, muita conquista pela frente. Então, é importante que se faça essa correção de idade até os 2 anos, certo? Aqui eu coloquei também essas fotinhos, que é o meu pós-doutorado foi foi em Maceió e foi justamente com as crianças que tiveram o Zika vírus. Opa, deixa eu só tirar isso aqui que tá, eu não sei porque tá tocando esse meu WhatsApp, e aí vai incomodar vocês. Tá. Crianças com que as mães
foram contaminadas pelo Zika vírus durante a gestação e eles nasceram com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor muito importante em função da microcefalia. Então, a gente foi lá para Maceió, avaliou essas crianças e crianças com 3 anos de idade tinham um funcionamento de bebês de 3 meses, 6 meses, dependendo do quanto essa microcefalia, qual era o perímetro cefálico dessa criança. Então, como eu falei, de nada adiantaria os esforços para essa criança se manter viva se a gente não conseguir, nós, profissionais da área da saúde, dar encaminhamentos e continuidade, né, para o segmento dessa criança da melhor maneira possível. Quando a gente fala de diagnóstico e desenvolvimento neuropsicomotor e diagnóstico precoce, quando lá há 20 anos atrás, quando eu me formei, o autismo, por exemplo, só poderia ser dado diagnóstico a partir dos 3 anos. Hoje em dia, já com 18 meses, já pode se dar diagnóstico. Claro que esse pode se dar diagnóstico, tem que ser muito criterioso, só se já tenha todos critérios suficientes para isso, mas tendo esses critérios, com 18 meses pode se dar. Por que isso? Porque cada vez se sabe que quanto mais precoce o diagnóstico, melhor êxito em função da plasticidade cerebral. A gente entende aqui é que é uma criança até os 5 anos, onde tem esse quadrado, é onde maior a formação de novas redes neurais, que são as sinapses, né, que é a comunicação entre os neurônios. Então, quanto maior plasticidade cerebral, melhor essa criança vai aprender. Quanto mais estimular essa criança nesse período, melhor vai ser o prognóstico dela. Então, sim, pode ser feito o diagnóstico com 18 meses e, a partir de então, já começar a indicar terapias para isso. Quanto mais cedo, melhor. Muitas vezes, até hoje em dia, como tem um limiar muito tênue entre um TEA leve e crianças típicas com alguns sintomas, às vezes nem precisa fechar diagnóstico. Se a gente já está entendendo que precisa do estímulo, a gente sugere, a partir da avaliação neuropsicológica, que faça essas terapias e depois se pede reavaliar para entender se era uma coisa pontual, se melhorou ou se fecha de fato critérios diagnósticos e assim, se já na reavaliação já se sugere outros tipos de encaminhamento, porque isso também é bem importante, embora não seja bem o foco dessa fala. Às vezes, depois de uma avaliação, começa a se fazer de um diagnóstico várias terapias. Tem que ter muito cuidado quais são as demandas do momento, as mais importantes, porque a gente tem que pensar que a criança com muita terapia também é uma criança como a gente, um adulto com muito trabalho. Então, gera estresse. Então, é importante, no meio de todas as terapias, elencar naquele momento qual é a terapia mais importante. E claro que ao longo do tempo vai mudando de acordo com as demandas. E quando eu falo de plasticidade cerebral, então, a gente entende que essa formação de novas sinapses, aqui está um bebê recém-nascido, e aqui a gente consegue ver uma criança de 24 meses, de 2 anos, o que mudou? Não é o número de neurônios, mas sim essa formação de novas redes neurais. Essa formação de novas redes neurais tem a ver com o que eu estava falando ali, daquela flecha de via de mão dupla de um cérebro e o comportamento e a cognição, dependendo do estímulo externo, que essa criança tiver, maior vão ser as conexões neurais. Então, quanto mais oportunidades, maior vai ser os benefícios dessa criança. Então, a gente entende hoje em dia que a experiência muda o cérebro, a arquitetura do cérebro. Então, por meio de vivências, oportunidades, experiências, um ambiente rico. Por isso que a gente luta tanto com as telas, a gente é contra as telas nessa primeira infância, em função da privação de outras coisas, além dos malefícios da própria tela. É a criança que está num tablet, não tá explorando o ambiente à sua volta. E a qualidade dos relacionamentos também, que a gente entende que o afeto é um dos estímulos primordiais. Não é só a tarefa, estímulo cognitivo e jogo pedagógico, mas sim o afeto que se dá para os filhos é essencial nessa formação. Quando a gente fala isso, a gente consegue ver, inclusive, nos ratinhos, em estudos de laboratório. Aqui, esse estudo mostra bem aqui um neurônio de um ratinho nessa gaiola aqui. O que aconteceu com esses ratinhos? Têm a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de bebida,
é a mesma gaiola, a mesma idade, o mesmo espaço, mas esse daqui, esse da direita que está aí se mexendo, além das coisas, das necessidades básicas dele, ele tinha também o quê? Ele tinha atrativos, um ambiente mais rico de estímulos. Ele tinha brinquedos, ocasionalmente alguns ratinhos entravam na gaiola para brincar com ele. E o que que a gente vê? A partir disso, a formação de muito mais conexões nervosas. Olha só o neurônio, como ele tem esses prolongamentos muito maiores do que esse aqui, que ficou ali, não passou fome, sede, mas estava ali, parado, com poucos estímulos, e isso diretamente afeta na formação de novas redes neurais. Então, quando a gente pensa num ratinho assim, imagina uma criança. Existem vários estudos, até daqueles orfanatos da Romênia, no século passado, que mostra bastante isso. Quanto prejuízo a criança teve, que inclusive depois, mesmo sendo estimulada nos lares, mais tardiamente, muitas não conseguiram adquirir o desenvolvimento se equiparar ao desenvolvimento das crianças que não se criaram nesse ambiente de privado. E para a gente entender, então, isso tudo que eu estou falando de desenvolvimento, se está dentro do esperado ou não, a gente recorre aos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor. Como o próprio nome diz, a gente avalia a parte motora, desde a motricidade fina, uh, movimento de pinça, a pega, a partir de jogos de encaixe, até o comportamento motor mais amplo. A linguagem, quando a gente fala de fala, é bem, às vezes as pessoas se confundem. Fala não é sinônimo de linguagem, fala é apenas uma parte da linguagem. A gente quer a nossa linguagem expressiva, nós temos a nossa linguagem compreensiva também, é como a criança compreende as coisas, entre outros aspectos da linguagem. Isso é importante. Como eu estava falando, no caso de suspeita de TEA, se é só a fala, talvez não seja um TEA, mas tem outras questões também relacionadas, outros atrasos de linguagem compreensiva, entre outras coisas, ser, pode ser risco de desenvolver o TEA ou ter já fazer o diagnóstico já naquela primeira infância. E coisas relacionadas ao comportamento também fazem parte dos marcos do desenvolvimento. Então, são vários, como eu disse, tem nas cartilhas do SUS, gratuitamente, vocês podem recorrer a elas, que tem muito, fala muito sobre isso. Livros mesmo a gente não encontra, mas essas cartilhas são bem importantes e gratuitamente. Mas, assim, rapidamente. Eu vou falar algumas coisas bem importantes que a criança tem que ter. Claro, meu filho fez 2 anos e não ri para ninguém. No dia que ele fez 2 anos ou 2 meses, ele tem alguma coisa? Não, não é assim. Cada criança tem seu tempo, sim, mas a gente tem que se basear nessas questões para ter uma noção. Até porque às vezes as pessoas não têm crianças próximas e não entendem o desenvolvimento, o que que é o típico e o atípico. Então, com 2 meses, ela já sorri para as pessoas, busca os pais, balbucia alguns sons, vira a cabeça em direção a sons. Com 4 meses, brinca com as pessoas e pode chorar quando a brincadeira acaba. Já imita alguns sons, chora de forma diferente, dependendo do que sente, se é fome, sono e dor. Diferente de algumas crianças que têm tem algumas características atípicas, é um bebê de difícil consolo, que chora, chora, chora ininterruptamente e às vezes não consegue se entender o porquê, porque não consegue, o bebê não faz essa diferenciação do tipo de choro, né? Até porque é um desconforto muito grande que ele sente, e, obviamente ele não consegue se expressar. Busca objetos com a mão, segue objetos com os olhos, olha de um lado para outro. Com 6 meses, reconhece rostos familiares e começa a estranhar pessoas, responde a emoções das pessoas, responde a sons com outros sons, responde ao próprio nome, fazem sons, explora o mundo ao seu redor com os olhos, então já começa a ter um comportamento exploratório muito maior. Aos 9 meses, estranha as pessoas desconhecidas, entende o não, copia gestos e sons feitos por outras pessoas, usa o dedo para apontar, faz sons como mamamá, bababá, já começa então a iniciar as coisas silábicas, procura objetos que foram escondidos.
Aos 12 meses chora quando os pais vão embora, então a gente também tem que se dar conta, às vezes, aquela criança que se adapta tão fácil. Ai, ele foi ótima adaptação, ele nem se deu conta que eu fui embora. Talvez seja apenas uma facilidade de adaptação, mas quando não tem esse apego nessa idade, também a gente tem que entender se tem outras características. Ah, tem brinquedo e pessoas favoritas, demonstram medo de certas situações, repete sons e gestos quando quer atenção, tenta outros, responde a pedidos simples, fala mamãe ou papai de forma mais clara, explora objetos, balança, joga eles e bate, aquela fase começa a jogar, entende que a pessoa pega, joga de novo. Com 18 meses, busca pessoas familiares em situações novas, fala palavras simples, fala não e aponta para o que quer. Não, com o passar do tempo, cada vez mais sendo aprimoradas as coisas. Com 2 anos, brinca de faz de conta, fica feliz ao redor de outras crianças. Então, já começa as crianças nessa fase querer uma maior interação, embora cada uma brinque de uma coisa diferente, não consiga socializar também, mas já demonstra interesse. Demonstra mais independência, desafia quando é contrariado, aponta para a imagem quando escuta os nomes, sabe o nome das pessoas mais próximas e das partes do corpo e fala frases já com 2 a 4 palavras. Com 3 anos, demonstra empatia, pode se vestir e se despir sozinho. Claro, isso tudo depende do estímulo, né? Porque ainda mais esse pode se despir e, e vestir sozinho. Isso é muito importante também quando a gente fala de desenvolvimento neuropsicomotor, quando a gente está fazendo uma avaliação. Tem crianças que não são estimuladas a determinadas coisas. Por exemplo, uma criança já pode fazer uma apreensão de lápis, já pode copiar algumas figuras geométricas simples, com 2 ou 3 anos, uma bolinha, por exemplo. Mas aí a mãe vai dizer, chega no consultório e diz assim: eu não sabia que já era para dar lápis para ele, eu não sabia que já dava livro para folhear. Então, essa criança, certamente, a gente não tem como avaliar como se fosse algum atraso em função de que ela não consiga, mas sim, a gente tem que entender bem se ela foi estimulada já para essas questões. De novo, então, a gente vê que o estímulo é bem importante, em especial quando a gente fala de questões diagnósticas. Uma criança que não teve estímulo, talvez tenha a mesma performance daquela que teve muito estímulo, mas tem as suas dificuldades. Então, isso é bem importante a gente levar em consideração quando faz uma avaliação e faz um diagnóstico. Então, aos 3 anos, ela já nomeia seus amigos, fala seu nome, idade, sexo, brinca com quebra-cabeças, claro que pequenos, desenha, vira páginas de livro, uma de cada vez, isso tudo aqui, em especial essas aqui mais embaixo, claro, se ela foi estimulada já para isso. Com 4 anos, a interação já é melhor, ela já tem melhores amigos, brinca com as crianças, fala do que gosta, conta histórias. Com 5 anos, fala de maneira clara, inclusive. Se tem fonos assistindo, normalmente as trocas elas são esperadas até essa idade. Depois disso, é bem importante recorrer, né, a um auxílio, a um tratamento fonoaudiológico, porque não é mais esperado que a criança fale com algumas trocas, certo? Usa futuro, conta mais de 10 e já começa então a fase de pré-alfabetização a falar, a escrever números e letras. Uma coisa para terminar a questão do desenvolvimento, é mais para que vocês tenham uma ideia, os marcos, é bem importante que às vezes as crianças, as pessoas falam: Meu Deus, o meu filho tem TDAH porque ele não consegue ver um filme sozinho. Um filme, aliás, um filme inteiro, sem parar. Nem ele, nem ninguém. Uma criança de 4 anos, ela jamais vai conseguir ficar sentada durante 1 hora e meia vendo um filme. Talvez se ela ficar, daí a gente tem que ficar, a gente tem que, é um sinal de alerta para alguma coisa que ah, não esteja acontecendo tão adequadamente, porque uma criança, ela não consegue, o cérebro dela não é capaz de manter a atenção no foco atencional com 4 anos mais de 15 a 20 minutos. Então, é normal. Todo mundo tem filho, quem tem filho sabe que foi no cinema, vê quando é filme infantil, e a criança fica um pouco sentada, daí começa a andar para cima e para baixo, daí come pipoca, daí quer ir no banheiro, daí senta mais um pouco. Isso é absolutamente normal e esperado para a idade.
ela só é capaz de se concentrar por um período mais longo a partir dos 5 anos, que aí sim é 20 a 40 minutos. Mesmo assim, então, se a gente for ver ainda mais esses filmes demoradíssimos de hoje em dia, ela jamais conseguiria ver, e isso é esperar, certo? Então, esses são os marcos do desenvolvimento. Quando a gente começa a suspeitar, de novo, não é porque tem uma característica que tem um atraso, pode ser por falta de estímulo, ou pode ser pelo processo de desenvolvimento da criança, que cada um tem o seu, mas tem coisas que são bem importantes que a gente chama de sinais de alerta. Quais são eles? Quando a criança tem 6 meses, ela não consegue fixar, sentar, é aquela criança que coloca ela sentada, ela cai, ela não reage a sons, não olha e nem pega objetos. Aos 9 meses, ela não se senta, ela permanece imóvel e não tenta mudar de posição e fica mais apática. Aos 12 meses, não responde à voz, não emite sons e fica é mais silenciosa, não brinca, nem estabelece contato com outro. Com 18 meses, ela não se põe de pé, ela não fica de pé ainda, não fala espontaneamente, não se interessa pelas coisas à sua volta. E de 2 a 3 anos, ela não anda ou anda muito pouco, não tem palavras inteligíveis, nem junta duas palavras, não procura imitar, nem parece compreender o que lhe dizem, tem birras desajustadas com frequência ou intensidade sem motivo aparente. Então, isso são os sinais de alerta principais, certo? Então, assim, que é bem importante que todo mundo que trabalhe com crianças entenda essa questão dos marcos do desenvolvimento, para que a gente consiga, neste momento, sempre falo, cada criança, depois do seu diagnóstico, vai ter o seu processo de desenvolvimento. Mas neste momento diagnóstico, é importante comparar ela com seus pares. O que que são seus pares? São crianças da mesma idade, que vive no mesmo ambiente, que tem o mesmo tipo de estímulo, para que a gente entenda se está adequado, está normal ou não o desenvolvimento neuropsicomotor. A partir daí, a partir de um diagnóstico, de um atraso, identificado esse atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, a gente não compara mais ele com os outros. A gente vai comparar esse paciente, essa criança, com ela mesma daqui um tempo. Então, daí muda o parâmetro de comparação, certo? Então, como eu tinha dito, a minha fala ia ser bem rápida, até para que a gente consiga conversar sobre isso. De novo, nas considerações finais, por que avaliar? Qual é a importância da avaliação neuropsicológica para direcionar a intervenção e assim melhorar o prognóstico? Porque a partir da avaliação a gente consegue entender quais são as áreas que estão deficitárias, e aí se estimula, tem uma parte da avaliação que se chama condutas sugeridas, onde ali se sugere quais são as terapias mais adequadas naquele momento. Então, com essa avaliação, o tratamento vai ser mais personalizado e sim, e também vai ser mais eficaz. Quando a gente fala de crianças maiores, por exemplo, existem áreas, a criança não tem dificuldade em tudo, ou não é boa em tudo. Ela tem, ela tem coisas, pontos, até mesmo uma criança que tem uma deficiência intelectual, por exemplo. Dentro das dificuldades, tem coisas que ela tem potencialidades. Então, também é importante dentro da avaliação neuropsicológica, a gente conseguir elencar quais são essas facilidades dela, para, a partir daí, talvez conseguir estimular essa criança da melhor maneira possível. Então, essa frase é bem importante, por fim, atrasos precoces, se negligenciados, tendem a se sobrepor e tornar um pior prognóstico. Então, por isso que a intervenção precoce é bem importante. E para que a gente faça essa intervenção o mais precoce possível, é importante que a gente entenda dos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor para para entender se essa criança tem sinais de alerta ou não. Certo? Aqui são meus contatos. Depois eu vou disponibilizar esse material, mas se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, podem me procurar. Falei muito rápido? Não, Não, foi, não. foi Foi ótimo. bom. Muito rápido, né?
Eu queria fazer uma consideração, então. O que que a gente escuta muito lá no consultório, doutora? É assim, ó, que foi no médico, né? E que o médico disse que cada criança tem seu tempo, né? Essa é a frase do momento, né? Que acaba o quê? Atrasando demais essas crianças. Então, às vezes, elas chegam. O nosso público-alvo é ali a questão da alfabetização para cima, né? Então, chega ali no quarto, quinto ano com uma defasagem muito grande em relação à área motora, aprendizagem, e se a mãe foi deixando em função disso, né? Porque se escuta muito isso, que cada criança tem seu tempo, ou que a família traz isso, né? Não, ele vai despertar porque é muito mimado, enfim, né? Então, essas colocações dos marcos de desenvolvimento ali para nós profissionais, assim, é bem essencial para poder mostrar, né, o que, que realmente a gente que trabalha com também com as avaliações neuropsicopedagógicas, né, Adri, a gente poder realmente ter isso, né, e poder mostrar, ó, a, né, a criança deveria estar nesse marco e ela não atingiu esse marco ainda, né? Então, essa fala se escuta muito, né? Que cada criança tem seu tempo, né? Cada criança tem seu tempo, daqui a pouco dá um clique, mas essas coisas cada vez são mais defasadas que a gente entende que tem que estimular, até para que esse tempo não seja de tanta espera, porque o que que acontece? Uma criança que não tem essa parte motora, né, desenvolvida, vai chegar, é óbvio que vai chegar na fase de pré-alfabetização, alfabetização, não vai conseguir, porque não tem criança que não tem nem movimento, não consegue nem fazer o movimento de pinça. Como é que vai pegar um lápis, né? Então a gente vê bastante isso de fato. E o quanto é importante essa parte da motora tá se desenvolvendo, porque aí sim depois a gente vai desenvolver a comunicação no processo seguinte, na sequência a alfabetização, né? Conforme o crescimento. Mas, doutora, assim, ó, tem uma questão que muitas vezes a gente ouve de mães que, eu não percebi, eu achei que estava dentro, mas aí na escola, a escola alertou que é para eu levar num neuro para fazer uma avaliação. E aí, quando vê a criança já está lá com 6, 7 anos. E a gente perdeu essa oportunidade ali até os Uhum, 3, né? uhum. Da neuroplasticidade cerebral. Principalmente porque nos casos do autismo nível 1, temos o mascaramento, né? E, e esse mascaramento, eu acho, eu falo pela minha experiência, porque quando eu cheguei em ti, no Dr. Felipe, eu realmente vi as portas se abrirem porque eu sentia que tinha alguma coisa que não estava certo. Mas eram sinais assim tão sutis que hoje eu olho para trás uma foto, eu olho para trás um vídeo, estava ali. Mas por mais Sim. que tu tenha conhecimento dos marcos do desenvolvimento pela caderneta da saúde, a gente fica muito perdido enquanto mães, assim. O que que tu pondera, assim, que é importante uma mãe observar nesses marcos iniciais, que não seja, que seja uma linguagem assim mais tranquila para essa mãe, ou tipo um sinal de alerta. Porque eu fui uma pessoa que eu li até então eu olhava, parece que tá tudo bem, entendeu? Mas não tava, porque o meu instinto dizia que não tava. Bom, várias coisas aí. Primeiro, São quando vários. fala de plasticidade, até esses tempos, eu estava falando sobre idosos, que não tem nada a ver, lá é outro extremo. Antigamente se achava que não tinha mais idoso, não tinha nenhuma plasticidade. Ela vai diminuindo com o passar do tempo, mas ela existe. Então, sempre tem que estimular. Se não pegou essa primeira janela de oportunidade que a gente fala, igual, ela vai se desenvolver com estímulo. Não é, agora só com 6 anos tem um diagnóstico, então não adianta mais nada que já passou a plasticidade. Não. Sempre o cérebro é plástico e vai melhorar, e vai conseguir melhorar com o passar do tempo com esses estímulos. Ah, Quanto, por exemplo, ao teu caso, muitas vezes, hoje em dia, e não é culpa dos pais,
é que tem alguns casos de TEA leve que muitas vezes, como eu tinha dito, não preenche critérios suficientes, diagnósticos suficientes quando a criança tem 2 ou 3 anos. Porque é muito leve e normalmente são as dificuldades, o quê? São os interesses restritos, mas naquela idade, não é uma coisa que chama tanto atenção. E os relacionamentos interpessoais, que neste momento também sempre tem, por mais dificuldade que a criança tenha, as outras crianças também não brincam tão bem, é lá depois dos 4 anos, e tem a questão da escolinha e mãe, e sempre os pais por trás, então não fica tão evidente. Quando chega depois, ali no período escolar, começa a fazer assim. E aí que começa a ter mais dificuldade nesses casos leves. Então, realmente é desafiador. Talvez se eu tivesse buscado avaliação quando o Caetano tivesse 2 anos, ele não teria o diagnóstico, talvez. sim, Então, isso a gente nunca sabe. Mas o que que é importante, eu acho, dentro desse contexto de TEA, é, é entender como é que são os relacionamentos interpessoais, o quanto essa criança está atenta às coisas à volta dela. Porque, sim. assim, tem muitas crianças, hoje mesmo eu estava no consultório, tinha uma criança que o pai falou assim, mas ela fala tudo. Ela não estava, é comunicação não intencional. Ela estava falando tudo quando ninguém estava falando com ela, ela estava com os objetos. Mas assim, balbuciando um dialeto dela ali. Talvez até uma repetição, hoje, como foi o primeiro dia, eu não sei bem, não entendi muito bem a criança ainda. Talvez fosse uma repetição de alguma coisa, de alguma música que ela gostasse, um desenho, isso não é comunicação. Comunicação é a pessoa ter um contato visual direto, independente da idade, olhar, mesmo se ela não tem recurso, não consegue falar ainda, mas ela se expressa de outra forma. Ela olha, ela quer a atenção das pessoas, ela quer chamar atenção. Ela chama as pessoas para brincar à sua volta, ela sente falta das pessoas quando saem da sua volta também, das pessoas com quem ela gosta. Essas questões eu acho que mais, em especial quando a gente fala dos TEAs leve, não é a coisa Sim, da cognição. Porque tem, a grande maioria deles tem das avaliações, os pacientes com esse perfil, muitas vezes é a avaliação cognitiva absolutamente normal, né? Então, não é pela avaliação cognitiva, mas sim pelas outras coisas comportamentais que muitas vezes a gente entende. e quando a gente pensa em outros diagnósticos, por exemplo, eu já ouvi mãe falar assim: mas a neurologista indicou eu já dar Ritalina aos 5 anos, aos 4, 5 anos, pensando em Uhum. TDAH, entendeu? Quando que é mais propício se ter certeza que realmente é o TDAH? Tem uma faixa etária? Tem casos de crianças extremamente agitadas, e é aí que já se consegue identificar. Mas a desatenção, em função até daquele slide que eu mostrei, que crianças com 4 anos conseguem prestar atenção só de 15 a 20 minutos, e como também na escola, na pré-escola, não tem tarefas formais, a gente não consegue, e nem os testes, a gente não consegue avaliar tão bem a atenção. É só a partir dos 6 anos. Tanto é que a grande maioria dos neurologistas, psiquiatras, médicos, enfim, acabam prescrevendo a Ritalina após os 6 anos de idade. Antes disso, claro que existem casos que é muito necessário, até para crianças atípicas, com autistas, para ficar mais funcionais, dependendo. Isso tudo depende do caso, não tem regra, Sim, né? Mas assim, a maioria as prescrições de estimulantes são a partir dos 6 anos, que ali a gente consegue mapear bem o quanto tem, se realmente tem o TDAH e como que e mensurar isso. sim. Lu, e tem uma questão assim, ó, que eu vejo muitas pessoas falarem ultimamente. A gente está tão preocupado com o autismo que a gente não está olhando para o TOD, tá? Uhum. Transtorno opositor desafiante. Em que Sim. momento, assim, a gente consegue perceber que ele pode ser uma comorbidade até do TEA, ou ele vem isolado, ou uma avaliação neuropsicológica pode contribuir com essa identificação? Pode, pode sim, mas eu sou. Existe cada. Até hoje eu estava conversando com o meu colega, o Felipe, até disso, porque saiu uma postagem no Instagram das comorbidades
que 40 e poucos por cento dos autistas têm também TOD. Eu acho muito questionável isso, porque uma coisa é ser opositor e ter o TOD, é diferente. Eu acho Uhum, que muita questão do autismo relacionado à oposição é em função da regulação emocional. Não é sim. aquele que desafia, ah, é porque eu quero incomodar, porque eu sou confrontativo, eu sou vingativo. Não é isso, né? Então, acho que Uhum. também tem que ter muito cuidado com as sobreposições, também o TDAH com o TOD. O que que será que é da impulsividade dessa criança? Porque a impulsividade vem junto com a hiperatividade, né? Então, uma criança extremamente impulsiva, hiperativa e impulsiva, ela vai fazer coisas semelhantes ao TOD. Mas talvez é aquela que vai se arrepender. Se arrepende, chora, mas pela coisa que ele não consegue controlar os impulsos, daqui a pouco ele vai fazer de novo. É diferente de uma criança com TOD, que às vezes fala assim, não, eu fiz sim, fiz, vou fazer de novo, porque estava me incomodando. Sim, ela tem noção do que está acontecendo. Então, assim, claro, isso tudo depende de caso, depende do caso, mas assim, a gente tem que ter muito critério com esse monte de, ah, tem TDAH, mais TOD, mais isso, mais aquilo. Então, primeiro a gente tem que tratar uma coisa, depois de tratar dessa coisa, entender o que que ainda, né, fica de sintomas que não foram explicados e não conseguiram ser minimizados com esse tratamento e, assim, entender melhor. Eu, pelo menos, penso assim, tem várias linhas, né? Eu, Não, mas essa tua linha aí tá ótimo. Tá bem esclarecedor, porque foram algumas perguntas que foram chegando. Adri, tu tem alguma colocação? Adri, oi? Oi, oi. Tem alguma Não, colocação? Não? não, eu achei que ficou bem clara, né? Principalmente quando a doutora fala sobre esse cuidado na avaliação, né? A gente recebe também crianças pequenas com a preocupação dos pais, nisso que a doutora falou, né? Da questão da atenção, né? Então, explicar para os pais, comparando com os marcos do desenvolvimento, acho que ficou bem clara essa fala e bem pontual que a gente compara na avaliação, né? E depois compara com ela mesma, né, as evoluções e com os estímulos. Eu acho que ficou bem esclarecedor. Tem uma outra questão pensando ao contrário agora, Lu. Assim, a gente fala muito, a questão da tela prejudica, né? Deixar tanto tempo, tal idade, tanto tempo, enfim, esses cuidados que a gente toda hora vê a mídia falando, né? Uhum. Existem pesquisas, ai, que adolescentes gastam tantas horas jogando, tantas horas em tela, não sei o quê. E aí veio uma pergunta que foi o seguinte: qual é a tua opinião de que de repente as telas, a tecnologia poderia ser benéfica para os transtornos? Como tu vê isso na tua avaliação? Se tu acha que é possível. Para os transtornos, É, olha, para os transtornos, por exemplo, quem tem dificuldades de relacionamento interpessoal, às vezes criam, né, um universo virtual. Não é o ideal só se relacionar por ali, mas quando a gente entende que, que não se relacionaria com mais ninguém, talvez seja melhor. Existem alguns trabalhos, inclusive, de reabilitação para TDAH com a tecnologia associada também. Então, assim, não é totalmente ruim, mas ruim é, em especial lá na primeira infância e principalmente quando aquela criança, não adianta tu tirar a tela e não fazer nada com a criança. Daí dá no mesmo. Mas sim é o quanto a qualidade, né, das vivências, a criança fica só no, que fica só no, em função desse meio virtual, muitas vezes não faz nada que para desenvolver outras coisas. Agora eu não me lembro, em termos de. Tinha um estudo, mas há muito tempo eu vi, e nem tinha, estava começando essa coisa aí do, do acesso a telas que não sei quantas, acho que 80% das crianças, acho que mais até, aos 5 anos não conseguiam amarrar seus sapatos. E, no entanto, lá com 1 ano e meio, 2, já conseguiam, já dominavam perfeitamente. É uma coisa inata, quase. Pega o celular e fica assim, né? Então, tem sim. coisas que não estão desenvolvidas. E aí, isso também é um foco principal.
Também a questão da dependência. Existem até alguns jogos que criam mais dependência. Então, as crianças, quando é retirada a tela delas, parecem adultos com abstinência de drogas. Não sei se vocês já Sim, viram. A gente eu já acaba ouvi vendo no falar. Instagram. Sim, e tem aquela questão dos jogos online, né? Os bets, que lá em Sim. São Paulo eles estavam tendo, as pessoas estavam tão viciadas, tão envolvidas com aquilo que iam acabar no CAPS lá, e aí os médicos não tinham como atender, porque elas já estavam em surto. E não tinha os jogos lá para conter um pouco, né? Então, uma epidemia, né, dos jogos. Sim. Eu vi que chegou uma pergunta aqui, vamos ver. Poderemos levar um bebê de 3 meses para uma avaliação se a família entende que não está acompanhando os marcos do desenvolvimento? Por exemplo, mais interesse por objetos que pessoas. Não acompanha o som, sono muito agitado, acorda muitas vezes à noite. Pode fazer uma avaliação neuropsicológica ou pode levar num neurologista, num neuropediatra para entender e ver o que pode ser feito. Tem que ver também aquela questão se é uma criança prematura, se não é, né? Como é que foi o Porque se é parto? prematura, Enfim. é, tem essa idade corrigida e que ainda talvez não seja no esperado. Então tem que, mas é um sinal de alerta. Isso já é um sinal de alerta que é importante. Agora, por exemplo, acho que foi na Dinamarca, as redes sociais só vão ser acessíveis liberadas a partir Austrália, dos 16, acho que é Dinamarca, a partir dos 16 Austrália, anos. Austrália, não, mas eu tinha alguma eu coisa da vi Austrália, Dinamarca, gente. Bom, enfim, é um país que é a partir dos 16. Aí tu pensa, aqui eles estão tentando aprovar, ou já aprovaram a questão de proibir os celulares na escola, né? Só que aí, Uhum. quando tu entra mais adiante, alguns anos do ensino fundamental aí uma mãe esses dias me contando, não, porque a partir do quinto ano não é mais escrito no caderno o tema, é tudo no aplicativo. Então a gente quer Uhum. diminuir, proibir por um lado, mas por outra questão a educação é toda digital. Sabe? Então, às vezes me parece que não tem muito equilíbrio na coisa, né? Só para concluir a nossa fala das telas. Não, mas a gente, às vezes, eu sempre peço para a criança, ainda mais com suspeita de TDAH, porque o caderno de uma criança de TDAH é muito clássico, né? Aquele caderno com pula páginas, ah, tem suas características próprias. E aí, às vezes, os pais falam, ai, não, que ela não tem caderno. Vou tentar conseguir, não sei o que, no colégio, para tu ver, mas assim, que a maioria das coisas não é no caderno. Então, para Pois mim, é, tudo isso é ruim, até as crianças que sabem fazer letra cursiva, mas em algumas escolas não ensinam. É, é, porque muitos não copiam a matéria, tiram foto, né? E levam a foto, não se copia mais a matéria do quadro. Mas o professor permite, né? Não é algo escondido, né? Se fosse, tipo Sim. assim, né? Um tempinho atrás seria escondido. Hoje não, hoje o professor permite até, diz, todo mundo já tirou foto, e aí passa outra matéria. eu lembro, tu falou do caderno do TDAH, eu lembro do Caetano no primeiro ano. Era o Chico Xavier tentando se comunicar com Allan Kardec, eu e a professora tentando entender o que estava acontecendo, Ai, né? talvez. E agora o caderno dele, assim, ó, dá um orgulho, sabe? Tudo, espacinho, uma linha embaixo da outra. E agora vieram os cadernos neurodivergentes, né? Para neurodiversidades, Ah, com sim. espaço maior. Aí eu fiquei pensando, será que a gente vai para esse caderno ou fica nesse outro que ele já está acostumado, né? O padrão. Quem já Enfim, está acostumado, melhor ficar nesse. ficar Ué. nesse, né? E Ah, aí eu lembrei do caderninho dele todo, e ele guarda aqueles cadernos de recordação, né? E agora ah. todo certinho. Aí ele cola figurinha, adesivo, aí pinta para separar a rotina de um dia para o outro. Eu digo, bah, olha só o que que era, né? O que que é a gente realmente investir no nosso filho, né?
Quando a gente vê que alguma coisa não tá legal, a gente fica em estado de alerta, mães, pais, e como é importante a gente buscar essa avaliação neuropsicológica, né? A partir de uma conversa com o neurologista, um pediatra, enfim, o psicólogo que observar alguma coisa, a própria escola, né, meninas? O quanto é importante, porque a gente vai ver o resultado, né? Dos nossos filhos se desenvolvendo. Eu sempre acredito nisso, né? Eu não consigo dormir enquanto tem alguma coisa que não tá se encaixando, tá? Mas e daí? Eu pergunto para a equipe, mas por onde que a gente vai? Ah, a gente vai. Não, peraí, vamos sentar, vamos conversar e vamos definir o que que a gente vai fazer daqui para frente, porque esse comportamento não tá legal, sabe? Não tá atrapalhando a vida dele, né? E aí, o quanto é bom pegar junto a família, os terapeutas, o apoio da escola. Sim. Pessoal que está aqui com a gente, querem fazer mais alguma pergunta para a doutora Luciana? Meninas da Psil, mais alguma Acho consideração? que não, Tá ótimo, acho que tudo né? que é importante foi falado aqui, tá? Maravilhoso. Eu Hum. adoro a Lu, por isso que eu tô sempre roubando ela para ir lá na TV gravar comigo. E ela Hum. chega lá e eu digo, não, o assunto é esse, te vi nos 30 minutos. Tá, Lu? Hum. Lu, mais alguma É. consideração? Isso aí, eu acho que sinais de novo, que às vezes as pessoas, quando ouvem essas falas de Marcos, assim, ai meu Deus, meu filho ainda não faz e já entra em desespero. Não, mas é importante não negligenciar os sinais de alerta, mas ao mesmo tempo também não potencializar, né? Então tem que ter um equilíbrio. Não dá para sair desesperado por qualquer coisa, que tem as duas partes, tem, né, os dois lados, né? Então, tentar com lucidez, ver se realmente tem um atraso ou não, e ficar já em Ter. alerta de encontrar, certo? Então, então tá, queria te agradecer, Lu, por ter aceitado esse convite aqui. É o pessoal que esteve Uhum. aqui com a gente, tá? E até uma próxima. Agora a gente volta só o ano que Tá? vem, né? Com várias novidades por aí acontecendo, tá? Então, obrigada Então pelo tá. convite. Boa noite a Tchau, todos. gente. Boa noite. Tchau. Tchau.